O verdadeiro crente sempre fica satisfeito em ouvir sobre qualquer coisa que diga respeito à salvação de sua própria alma. Ele se alegra em ouvir sobre o plano da aliança traçado para ele desde toda a eternidade, sobre o grande cumprimento na cruz do Calvário, sobre todas as estipulações do Salvador, sobre a aplicação delas pelo Espírito Santo, sobre a segurança que o crente tem na pessoa de Cristo, e sobre aqueles dons e graças que acompanham a salvação a todos aqueles que são herdeiros dela, mas tenho certeza de que, profundamente satisfeitos como ficamos quando ouvimos sobre coisas que tocam nossa própria salvação e libertação do inferno, nós, como pregadores de Deus, e como novas criaturas em Cristo, sendo feitos semelhantes a Ele, temos verdadeira benevolência de espírito e, portanto, sempre nos deleitamos quando ouvimos, falamos ou pensamos sobre a salvação dos outros. Ao lado de nossa própria salvação, tenho certeza de que, como cristãos, sempre prezaremos a salvação de outras pessoas, sempre desejaremos que o que foi tão doce ao nosso próprio paladar também possa ser saboreado por outros. E o que tem sido de valor tão inestimável e precioso para nossas próprias almas, pode também se tornar propriedade de todos aqueles a quem Deus queira dar para a vida eterna. Tenho certeza, amados, agora que estou prestes a pregar sobre a conversão dos ímpios, vocês se interessarão tanto por isso como se fosse algo que imediatamente diz respeito às suas próprias almas, pois, afinal, tais foram alguns de vocês uma vez. Vocês eram não convertidos e ímpios, e se Deus não tivesse pensado em vocês, e colocado seu povo para lutar por suas almas, onde vocês estariam? Procurem, então, exercer aquela caridade e benevolência para com os outros que Deus e o povo de Deus primeiro exerceram para com vocês. Nosso texto tem, em primeiro lugar, um princípio envolvido, o da instrumentalidade. Irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que converte um pecador do erro do seu caminho salvará uma alma da morte. Em segundo lugar, aqui está um fato geral declarado: aquele que converte um pecador do erro do seu caminho salvará uma alma da morte, e cobrirá uma multidão de pecados. E em terceiro lugar, há uma aplicação particular desse fato feita. Irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o converter, esse é o mesmo princípio de quando um pecador é convertido do erro do seu caminho. E, primeiro, então, aqui está um grande princípio envolvido, um muito importante, o da instrumentalidade. Deus se agradou em sua sabedoria e inteligência inescrutáveis de operar a conversão de outros por instrumentalidade. É verdade que ele não faz assim em todos os casos, mas é seu modo geral. Instrumentalidade é o plano do universo. Na nova criação, é quase sempre a regra invariável de Deus converter por meio de instrumentos. Agora faremos uma ou duas breves observações sobre este primeiro princípio. Primeiro, então, dizemos que a instrumentalidade não é necessária com Deus. Deus pode, se quiser, converter almas sem quaisquer instrumentos. O poderoso Criador que escolhe usar a espada às vezes, pode, se quiser, matar sem ela. Aquele que usa o trabalhador, a espátula e o martelo, pode, se assim o achar adequado, construir a casa em um momento, e da pedra fundamental até a pedra de cima, pode completá-la pelas palavras de sua própria boca. Nunca ouvimos falar de nenhum instrumento usado na conversão de Abraão. Ele vivia em uma terra distante no meio de idólatras, mas era chamado Ur dos Caldeus, e dali Deus o chamou e o trouxe para Canaã por uma voz imediata, sem dúvida do alto, pela própria agência de Deus, sem o emprego de nenhum profeta, pois não lemos sobre ninguém que poderia, até onde podemos ver, ter pregado a Abraão e lhe ensinado a verdade. Então, nos tempos modernos, temos um poderoso exemplo do poder de Deus, na conversão sem poder humano. Saulo, em sua jornada em direção a Damasco, em seu cavalo, impetuoso e cheio de fúria contra os filhos de Deus, apressa-se para clamar homens e mulheres e lançá-los na prisão, para trazê-los presos a Jerusalém. Mas de repente, uma voz é ouvida do céu: Saulo! Saulo! Por que me persegues? E Saulo era um novo homem. Nenhum ministro era seu pai espiritual, nenhum livro poderia reivindicá-lo como seu convertido, nenhuma voz humana, mas a declaração imediata do próprio Jesus Cristo, de uma vez, ali naquele momento, e no local, trouxe Saulo a conhecer a verdade. Além disso, há alguns homens que parecem nunca precisar de conversão,
pois temos um exemplo nas Escrituras de João Batista, de quem é dito, ele foi cheio do Espírito Santo, mesmo desde o ventre de sua mãe. E eu não sei se há alguns que muito cedo na vida têm uma mudança de coração. É bem certo que todas as crianças, que, sem dúvida, sendo cada uma delas eleitas, ascendem ao céu, passam por uma mudança de coração sem instrumentalidade, e assim pode haver alguns, a respeito dos quais pode estar escrito que, embora tenham nascido em pecado e moldados em iniquidade, ainda assim foram ensinados tão cedo a conhecer o Senhor, tão cedo trazidos ao seu nome, que deve ter sido quase sem instrumento algum. Deus pode, se quiser, deixar o instrumento de lado. O poderoso Criador do mundo que não usou anjos para bater a grande massa da natureza e moldá-la em um globo redondo, ele que sem martelo ou bigorna moldou este mundo glorioso, pode, se quiser, falar, e está feito, comandar, e ele permanecerá firme. Ele não precisa de instrumentos, embora os use. Em segundo lugar, fazemos outra observação, que é que a instrumentalidade é muito honrosa para Deus, e não desonrosa. Alguém poderia pensar, talvez, à primeira vista, que refletiria mais glória para Deus, se ele mesmo efetuasse todas as conversões, sem o uso de homens, mas isso é um grande erro. É tão honroso para Deus converter por meio de cristãos e outros, como seria se ele o efetuasse sozinho. Suponha que um trabalhador tenha poder e habilidade apenas com suas mãos para moldar um determinado artigo, mas você coloca em suas mãos as piores ferramentas que puder encontrar, você sabe que ele pode fazer isso bem com suas mãos, mas essas ferramentas são tão mal feitas que serão o maior impedimento que você poderia colocar em seu caminho. Bem, agora eu digo, se um homem com esses instrumentos ruins, ou essas ferramentas pobres, coisas sem bordas, que são quebradas, que são fracas e frágeis, é capaz de fazer algum tecido bonito, ele tem mais crédito pelo uso dessas ferramentas, do que teria se tivesse feito isso simplesmente com suas mãos, porque as ferramentas, longe de serem uma vantagem, eram uma desvantagem para ele, longe de serem uma ajuda, são, na minha suposição, até mesmo um prejuízo para ele em seu trabalho. Assim com relação à instrumentalidade humana. Longe de ser qualquer assistência para Deus, somos todos obstáculos para ele. O que é um ministro? Ele é feito por Deus um meio de salvação, mas é uma coisa maravilhosa que alguém tão falho, tão imperfeito, tão pouco habilidoso, ainda assim seja abençoado por Deus para gerar filhos para o Senhor Jesus. Parece tão maravilhoso como se um homem pudesse moldar chuva do fogo, ou se ele fabricasse algum vaso de alabastro precioso com o lixo do monturo. Deus em sua misericórdia faz mais do que fazer cristãos sem meios, ele toma meios ruins para fazer homens bons, e assim ele até reflete crédito sobre si mesmo porque seus instrumentos são todos eles coisas tão pobres. Eles são todos vasos de barro, que eles apenas definem a glória do ouro que eles seguram, como a folha que define a joia, ou como a mancha escura na pintura que torna a luz mais brilhante, e ainda assim a mancha escura e a folha não são em si mesmas caras ou valiosas. Então Deus usa instrumentos para estabelecer sua própria glória, e para exaltar a si mesmo. Isso nos leva a outra observação, que geralmente Deus emprega instrumentos. Talvez em um caso em 1000, os homens são convertidos pela agência imediata de Deus, e assim, de fato, todos são em um sentido, mas geralmente, em 99 casos em 100, Deus tem o prazer de usar a instrumentalidade de seus servos ministradores, de sua palavra, de homens cristãos ou algum outro meio para nos levar ao Salvador. Ouvi falar de alguns, lembro-me deles agora, que foram chamados como Saul, imediatamente do céu. Podemos nos lembrar da história do irmão que na escuridão da noite foi chamado para conhecer o Salvador pelo que ele acreditava ser uma visão do céu ou algum efeito em sua imaginação. De um lado, ele viu uma tábua preta de sua culpa, e sua alma ficou encantada ao ver Cristo lançar uma tábua branca sobre ela, e ele pensou ter ouvido uma voz que dizia: Eu sou aquele que apago as tuas transgressões por amor de mim, e não me lembrarei dos teus pecados. Houve um homem convertido quase sem instrumentalidade, mas você não encontra um caso assim com frequência. A maioria das pessoas foi convencida pela conversa piedosa de irmãs, pelo santo exemplo de mães, pelo ministro, pela escola sabatina, ou pela leitura de folhetos ou leitura atenta das Escrituras. Não acreditemos, portanto, que Deus frequentemente trabalhará sem instrumentos, não nos sentemos em silêncio e digamos: Deus fará sua própria obra. É bem verdade que ele fará,
mas então ele faz sua obra usando seus filhos como instrumentos. Ele não diz ao homem cristão quando ele é convertido: sente-se, não tenho nada para você fazer, mas farei tudo sozinho e terei toda a glória. Não, ele diz: tu és um pobre instrumento fraco, não podes fazer nada, mas eis que eu te fortalecerei, e te farei debulhar as montanhas e esmagá-las pequenas, e farei as colinas como palha. E assim receberei mais honra por tê-lo feito do que se meu próprio braço forte tivesse ferido as montanhas e as quebrado em pedaços. Agora outro pensamento, e esse é: se Deus achar adequado fazer uso de qualquer um de nós para a conversão de outros, não devemos, portanto, ter tanta certeza de que somos convertidos. É um pensamento muito solene, que Deus faz uso de homens ímpios como instrumentos para a conversão de pecadores. E é estranho que alguns dos atos mais terríveis de maldade tenham sido os meios de conversão de homens. Quando Carlos II ordenou que o livro dos esportes fosse lido nas igrejas, e após o serviço o clérigo foi obrigado a ler para todas as pessoas para passar a tarde no que são chamadas diversões e jogos inofensivos que não mencionarei aqui, até isso foi feito meio de conversão, pois um homem disse consigo mesmo: sempre me diverti assim no dia de sábado, mas agora ouvir isso lido na igreja. Quão perversos devemos ter nos tornado! Como toda a terra deve estar corrompida! Isso o levou a pensar em sua própria corrupção e o levou ao Salvador. Houve palavras procedentes, eu quase disse de demônios, que foram os meios de conversão. A graça não é estragada pelo bico de madeira podre por onde corre. Deus falou uma vez por um jumento a Balaão, mas isso não estragou suas palavras. Então ele fala, não simplesmente por um jumento, o que ele frequentemente faz, mas por algo pior do que isso. Ele pode encher a boca dos corvos com comida para um Elias, e ainda assim o corvo é um corvo. Não devemos supor que porque Deus nos fez úteis, nós mesmos somos, portanto, convertidos. Mas então outra coisa. Se Deus em sua misericórdia não nos torna úteis para a conversão de pecadores, não devemos, portanto, dizer que temos certeza de que não somos filhos de Deus. Acredito que há alguns ministros que tiveram o trabalho doloroso de labutar ano após ano sem ver uma única alma regenerada. No entanto, esses homens foram fiéis à sua responsabilidade e desempenharam bem seu ministério. Não digo que tais casos ocorrem com frequência, mas acredito que ocorreram algumas vezes. No entanto, observe, o fim de seu ministério foi respondido, afinal. Pois qual é o fim do ministério do Evangelho? Alguns dirão que é converter pecadores. Esse é um fim colateral. Outros dirão que é converter os santos. Isso é verdade. Mas a resposta adequada a dar é glorificar a Deus, e Deus é glorificado mesmo na condenação dos pecadores. Se eu testifico a eles a verdade de Deus e eles rejeitam seu Evangelho, se eu prego fielmente sua verdade, e eles a desprezam, meu ministério não é, portanto, nulo. Não retornou a Deus vazio, pois mesmo na punição daqueles rebeldes ele será glorificado, mesmo na destruição deles ele obterá honra para si mesmo, e se ele não puder obter louvor de suas canções, ele finalmente obterá honra de sua condenação e derrota, quando ele os lançar no fogo para sempre. O verdadeiro motivo pelo qual devemos sempre trabalhar é a glória de Deus na conversão de almas, e na edificação do povo de Deus, mas nunca percamos de vista o grande fim. Que Deus seja glorificado, e Ele será, se pregarmos sua verdade fiel e honestamente. Portanto, enquanto devemos buscar almas, se Deus as nega a nós, não digamos, não terei outras misericórdias que Ele deu, mas vamos nos consolar com o pensamento, que embora eles não sejam salvos, embora Israel não seja reunido, Deus nos glorificará e honrará no final. Mais um pensamento sobre este assunto: Deus, ao nos usar como instrumentos, nos confere a mais alta honra que os homens podem receber. Ó amados! Não ouso me alongar sobre isso. Isso deveria fazer nossos corações arderem ao pensar nisso. Isso nos faz sentir 3 vezes honrados que Deus nos use para converter almas, e é somente a graça de Deus que nos ensina, por outro lado, que é a graça e somente a graça que nos torna úteis, que pode nos manter humildes sob o pensamento de que estamos trazendo almas ao Salvador. É uma obra que aquele que uma vez entrou, se Deus o abençoou, não pode renunciar. Ele ficará impaciente, ele desejará ganhar mais almas para Jesus,
ele contará isso. Ele pensará que o trabalho é apenas facilidade, para que por qualquer meio ele possa salvar alguns e trazer homens a Jesus. Glória e honra, louvor e poder sejam para Deus, que Ele assim honra seu povo. Mas quando Ele nos exalta mais, ainda concluímos com: não a nós, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória para todos sempre. Em segundo lugar, chegamos ao fato geral. Aquele que converte o pecador do erro do seu caminho, salvará uma alma da morte, e cobrirá uma multidão de pecados. A felicidade mais escolhida que o peito mortal pode conhecer é a felicidade da benevolência, de fazer o bem aos nossos semelhantes. Salvar um corpo da morte é o que nos dá quase o céu na terra. Alguns homens podem se gabar de terem enviado tantas almas à perdição, que eles expulsaram muitos de seus semelhantes do mundo. Nós encontramos, de vez em quando, um soldado que pode se gloriar de ter derrubado tantos inimigos em batalha, que sua espada rápida e cruel atingiu o coração de tantos de seus inimigos, mas eu não conto essa glória. Se eu pensasse que tinha sido o meio da morte de um único indivíduo, acho que mal descansaria à noite, pois o fantasma inquieto daquele miserável assassinado me encararia nos olhos. Eu deveria lembrar que o havia matado, e talvez enviado sua alma sem barbear e sem lavar-se à presença de seu Criador. Parece-me maravilhoso que homens possam ser encontrados como soldados. Não digo se é certo ou errado, ainda assim, imagina onde eles podem encontrar os homens. Não sei como, depois de uma batalha, eles podem lavar suas mãos do sangue, limpar suas espadas e colocá-las de lado, e então deitar-se para dormir, e seus sonhos não serem perturbados. Acho que as lágrimas cairiam quentes e escaldantes em minha bochecha à noite, e os gritos dos moribundos, e os gemidos daqueles que se aproximam da eternidade torturariam meus ouvidos. Não sei como os outros podem suportar isso. Para mim, seria o próprio portal do inferno, se eu pudesse pensar que fui um destruidor de meus semelhantes. Mas que felicidade é ser um instrumento de salvar corpos da morte! Aqueles monges no Monte São Bernardo, certamente, devem sentir felicidade quando resgatam homens da morte. O cachorro vem até a porta, e eles sabem o que isso significa. Ele descobriu um pobre viajante cansado que o deitou para dormir na neve, e está morrendo de frio e exaustão. Os monges se levantam de seu fogo alegre, com a intenção de agir como o bom samaritano para o perdido. Por fim, eles o veem, falam com ele, mas ele não responde. Eles tentam descobrir se há fôlego em seu corpo, e pensam que ele está morto. Eles o pegam, dão-lhe remédios, e apressando-se para seu albergue, eles o deitam perto do fogo, e o aquecem e o esfregam, olhando para seu rosto com gentil ansiedade, tanto quanto para dizer: pobre criatura, você está morto. Quando, por fim, eles percebem alguns suspiros dos pulmões, que alegria há no peito daqueles irmãos, como eles dizem, sua vida não está extinta. Acho que se pudesse haver felicidade na terra, seria o privilégio de ajudar a esfregar uma mão daquele pobre homem quase moribundo, e ser o meio de trazê-lo à vida novamente. Ou, suponha outro caso. Uma casa está em chamas, e nela está uma mulher com seus filhos, que não consegue escapar de jeito nenhum. Em vão ela tenta descer as escadas, as chamas a impedem. Ela perdeu toda a presença de espírito e não sabe como agir. O homem forte vem e diz: abram caminho. Abram caminho. Preciso salvar aquela mulher. E, resfriado pelas correntes geniais de benevolência, ele marcha pelo fogo. Embora chamuscado e quase sufocado, ele tateia seu caminho. Ele sobe uma escada, depois outra, e embora as escadas balancem, ele coloca a mulher sob seu braço, pega uma criança em seu ombro e desce, 2 vezes gigante, tendo mais poder do que jamais possuiu antes. Ele arriscou sua vida, e talvez um braço possa ser incapacitado, ou um membro arrancado, ou um sentido perdido, ou um ferimento irrevogavelmente feito em seu corpo, mas ele bate palmas e diz: salvei vidas da morte. A multidão na rua o aclama como um homem que foi o libertador de seus semelhantes, honrando-o mais do que o monarca que invadiu uma cidade, saqueou uma vila e assassinou miríades. Mas irmãos, o corpo que foi salvo da morte hoje pode morrer amanhã. Não é assim com a alma que é salva da morte, ela é salva para sempre. Ela é salva além do medo da destruição.
E se há alegria no peito de um homem benevolente quando ele salva um corpo da morte, quão mais abençoado ele deve ser quando ele é feito meio nas mãos de Deus para salvar uma alma da morte e esconder uma multidão de pecados. Suponha que por alguma conversa sua você seja feito meio de livrar uma alma da morte. Meus amigos, vocês são propensos a imaginar que toda a conversão é sob Deus feita pelo ministro. Vocês cometem um grande erro. Há muitas conversões efetuadas por uma observação muito simples do indivíduo mais humilde. Uma única palavra dita pode ser mais um meio de conversão do que um sermão inteiro. Aí está você sentado diante de mim. Eu empurro você, mas você está muito longe. Algum irmão, no entanto, dirige uma observação a você. É uma facada muito curta com uma pontada em seu coração. Deus frequentemente abençoa mais uma expressão curta e concisa de um amigo do que um longo discurso de um ministro. Certa vez, em uma vila, onde houve um reavivamento na religião, havia um homem que era um infiel confirmado. Apesar de todos os esforços do ministro e de muitos cristãos, ele resistiu a todas as tentativas e parecia estar cada vez mais confirmado em seu pecado. Por fim, o povo realizou uma reunião de oração especialmente para interceder por sua alma. Depois, Deus colocou no coração de um dos anciãos da igreja a ideia de passar uma noite em oração em favor do pobre infiel. De manhã, o ancião se levantou, selou seu cavalo e cavalgou até a ferraria do homem. Ele queria dizer muito a ele, mas simplesmente foi até ele, pegou-o pela mão e tudo o que conseguiu dizer foi: "Ó Senhor! Estou profundamente preocupado com sua salvação. Estou profundamente preocupado com sua salvação. Tenho lutado com Deus a noite toda por sua salvação." Ele não conseguiu dizer mais nada, seu coração estava muito cheio. Então, ele montou em seu cavalo e partiu novamente. O martelo do ferreiro caiu, e ele foi imediatamente ver sua esposa. Ela disse: "Qual é o problema com você?" "Isso é importante", disse o homem. "Fui atacado com um novo argumento desta vez. O ancião B esteve aqui esta manhã, e ele disse: estou preocupado com sua salvação." Ora, se ele está preocupado com minha salvação, é estranho que eu não esteja preocupado com isso. O coração do homem foi capturado por aquela palavra gentil do ancião. Ele pegou seu próprio cavalo e cavalgou até a casa do ancião. Quando chegou lá, o ancião estava em sua sala, ainda em oração, e eles se ajoelharam juntos. Deus lhe deu um espírito contrito e um coração quebrantado, e trouxe aquele pobre pecador aos pés do Salvador. Havia uma alma salva da morte, e uma multidão de pecados cobertos. Novamente, você pode ser o meio de conversão por uma carta que você pode escrever. Muitos de vocês não têm o poder de falar ou dizer muito, mas quando você se senta sozinho em seu quarto, você é capaz, com a ajuda de Deus, de escrever uma carta para um querido amigo seu. Oh! Eu acho que essa é uma maneira muito doce de se esforçar para ser útil. Acho que nunca senti tanta seriedade pelas almas dos meus semelhantes como quando amei o nome do Salvador pela primeira vez, e embora eu não pudesse pregar, e nunca pensei que seria capaz de testemunhar para a multidão, eu costumava escrever textos em pequenos pedaços de papel e colocá-los em qualquer lugar, para que algumas pobres criaturas pudessem pegá-los e recebê-los como mensagens de misericórdia para suas almas. Aí está seu irmão. Ele é descuidado e endurecido. Irmã, sente-se e escreva uma carta para ele. Quando ele a receber, ele talvez sorria, mas ele dirá: "Ah, bem. Afinal, é a carta de Betsy." E isso terá algum poder. Conheci um cavalheiro, cuja querida irmã costumava escrever-lhe frequentemente sobre sua alma. "Eu costumava", disse ele, "ficar de pé com as costas apoiadas em um poste de luz, com um charuto na boca, talvez às 2 horas da manhã, para ler a carta dela. Eu sempre as lia, e eu", disse ele, "chorei rios de lágrimas depois de ler as cartas da minha irmã. Embora eu ainda continuasse no erro dos meus caminhos, elas sempre me detinham, elas sempre pareciam uma mão me afastando do pecado, uma voz clamando: volte! Volte!" E finalmente uma carta dela, em conjunto com uma providência solene, foi o meio de quebrar seu coração, e ele buscou a salvação por meio de um Salvador. Novamente. Quantos foram convertidos pelo exemplo de verdadeiros cristãos? Muitos de vocês sentem que não podem escrever ou pregar, e acham que não podem fazer nada.
Bem, há uma coisa que você pode fazer pelo seu mestre: você pode viver o cristianismo. Acho que há mais pessoas que olham para a nova vida em Cristo escrita em você, do que para a velha vida que está escrita nas Escrituras. O infiel usará argumentos para refutar a Bíblia, se você a apresentar a ele, mas, se você fizer aos outros o que gostaria que fizessem a você, se você der do seu pão aos pobres e distribuir aos necessitados, vivendo como Jesus, falando palavras de gentileza e amor, e vivendo honesta e retamente no mundo, ele dirá: bem, eu pensei que a Bíblia era toda hipocrisia, mas não posso pensar assim agora, porque lá está o senhor fulano de tal, veja como ele vive. Eu poderia acreditar na minha infidelidade se não fosse por ele. A Bíblia certamente tem um efeito sobre sua vida e, portanto, devo acreditar nela. E então quantas almas podem ser convertidas pelo que alguns homens têm o privilégio de escrever e imprimir? A Dr. Doddridge Rice and Progress of Religion. Embora eu decididamente me oponha a algumas coisas nele, eu poderia desejar que todos os rapazes lessem esse livro, tantas foram as conversões que ele produziu. Acho mais honra ter escrito Vats Psalms and HYMNS do que Milton's Paradise Lost, e mais glória ter escrito aquele livro do velho Wilcox, A Drop of Honey, ou o folheto que Deus usou tanto, The Sinner's Friend, do que todos os livros de Homero. Eu valorizo os livros pelo bem que eles podem fazer às almas dos homens. Por mais que eu respeite o gênio de Pope, ou Dryden, ou Barnes, dê-me as linhas simples de Cowper, que Deus reconheceu em trazer almas a ele. Oh! Pensar que podemos escrever e imprimir livros que alcançarão os corações dos pobres pecadores. Outro dia, minha alma se alegrou muito com o convite de uma mulher piedosa para ir vê-la. Ela me disse que estava há 10 anos na cama e não conseguia se mexer. 9 anos, ela disse, eu estava escura, cega e irrefletida, mas meu marido me trouxe um de seus sermões. Eu o li, e Deus o abençoou para abrir meus olhos. Ele converteu minha alma com ele. E agora, toda a glória a ele. Eu amo seu nome. Cada manhã de sábado, ela disse, espero por seu sermão. Eu vivo nele a semana toda, como medula e gordura para meu espírito. Ah! Pensei, há algo para animar os impressores e todos nós que trabalhamos nessa boa obra. Um bom irmão me escreveu esta semana, irmão Spurgeon, mantenha sua coragem. Você é conhecido em multidões de lares da Inglaterra, e você é amado também, embora não possamos ouvi-lo, ou ver sua forma viva, ainda assim, por nossas aldeias seus sermões estão espalhados. E eu sei de casos de conversão deles, mais do que posso lhe contar. Outro amigo mencionou-me um exemplo de um clérigo da Igreja da Inglaterra, um cônego de uma catedral, que frequentemente prega os sermões no sábado, seja na catedral ou não, não posso dizer, mas espero que ele faça. Oh! Quem pode dizer, quando essas coisas são impressas, que corações elas podem alcançar, que bem elas podem efetuar? Palavras que eu disse há 3 semanas, os olhos agora estão examinando, enquanto as lágrimas estão jorrando deles enquanto leem. Glória a Deus Altíssimo! Mas, afinal, a pregação é um meio ordenado para a salvação dos pecadores, e por isso 10 vezes mais são trazidos ao Salvador do que por qualquer outro. Ah! Meus amigos, ter sido o meio de salvar almas da morte pela pregação, que honra! Há um jovem que não começou há muito tempo sua carreira ministerial. Quando ele entra no púlpito, todos percebem a profunda solenidade que há sobre ele, além de seus anos. Seu rosto está branco e empalidecido por uma solenidade sobrenatural, seu corpo está enrugado por seu trabalho, o estudo constante e a lâmpada da meia-noite o desgastaram, mas quando ele fala, ele profere palavras maravilhosas que elevam a alma ao céu. E o velho santo diz, bem, nunca cheguei tão perto do céu como quando ouvi sua voz. Entra um jovem alegre, que ouve e critica seu aspecto. Ele acha que não é de forma alguma desejável, mas ele ouve. Um pensamento o atinge, depois outro. Veja aquele homem, ele foi moral durante toda a sua vida, mas nunca foi renovado. Agora, lágrimas começam a correr por suas bochechas. Basta encostar seu ouvido em seu peito e você ouvirá gemer, Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Ah! Boa recompensa por um corpo murcho ou uma constituição arruinada. Ou, veja outro caso.
Um homem está pregando a palavra de Deus. Ele está se levantando para entregar a mensagem de seu mestre e rouba uma pobre prostituta. Conheci um caso assim há pouco tempo. Uma pobre prostituta decidiu que iria tirar sua vida na ponte Blackfriars. Ao passar por essas portas em uma noite de domingo, ela pensou que entraria e, pela última vez, ouviria algo que poderia prepará-la para ficar diante de seu Criador. Ela se forçou a entrar no corredor e não conseguiu escapar até que eu me levantasse do púlpito. O texto era: Vês esta mulher? Eu me detive em Maria Madalena e seus pecados, ela lavando os pés do Salvador com suas lágrimas e enxugando-os com os cabelos de sua cabeça. Ali estava a mulher, derretida com o pensamento de que ela deveria ouvir a si mesma descrita, e sua própria vida pintada. Oh! Pensar em salvar uma pobre prostituta da morte, livrar tal pessoa de descer à sepultura, e então, como Deus agradou, salvar sua alma de descer ao inferno. Não vale 10.000 vidas, se pudéssemos sacrificá-las todas no altar de Deus? Quando pensei neste texto ontem, só pude chorar ao pensar que Deus deveria ter me favorecido tanto. Oh! Homens e mulheres, como vocês podem gastar melhor seu tempo e riqueza do que na causa do Redentor? Em que empreendimento mais santo vocês podem se envolver do que neste sagrado de salvar almas da morte e esconder uma multidão de pecados? Esta é uma riqueza que vocês podem levar com vocês, a riqueza que foi adquirida sob Deus, por ter salvado almas da morte, e coberto uma multidão de pecados. Eu sei que há alguns agora diante do trono que primeiro choraram a lágrima penitencial nesta casa de oração, e que agradeceram a Deus por terem ouvido esta voz, e eu penso que eles têm um amor terno e afetuoso ainda por aquele a quem Deus honrou assim. Ministro do Evangelho, se você na terra tem o privilégio de ganhar almas, eu acho que quando você morrer esses espíritos se alegrarão em ser seus anjos da guarda. Eles dirão: Pai, aquele homem que amamos está morrendo, podemos ir e vigiá-lo. Sim, diz Deus, vocês podem ir, e levar o céu com vocês. Descem os espíritos, anjos ministradores, e quão amorosamente eles olham para nós. Eles iriam, se pudessem, cortar o sulco da testa, e tirar o suor frio e pegajoso com suas próprias mãos abençoadas. Eles não devem fazer isso, mas quão ternamente eles observam aquele homem sofredor que foi feito o meio de fazer o bem às suas almas, e quando ele abrir os olhos para a imortalidade, ele os verá como guardas ao redor de sua cama, e os ouvirá dizer: Venha conosco, 3 vezes bem-vindo, honrado servo de Deus, venha conosco. E quando ele acelerar seu caminho para o céu em fortes asas de fé, esses espíritos que estão ao seu lado baterão suas asas atrás dele, e ele entrará no céu com muitas coroas sobre sua cabeça, cada uma das quais ele se deleitará em lançar aos pés de Jesus. Irmãos, se vocês converterem um pecador do erro de seus caminhos, lembrem-se de que vocês salvaram uma alma da morte e esconderam uma multidão de pecados. Terceira, a aplicação, eu só posso mencionar. É isso, que aquele que é o meio de conversão de um pecador, sob Deus, salva uma alma da morte, e suporta uma multidão de pecados, mas atenção particular deve ser dada aos apóstatas, pois em trazer apóstatas para a igreja há tanta honra a Deus quanto em trazer pecadores. Irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o converter. Ai! O pobre apóstata é frequentemente o mais esquecido. Um membro da igreja desonrou sua profissão, a igreja o excomungou, e ele foi considerado um homem pagão e um publicano. Eu sei de homens de boa posição no ministério do Evangelho, que, 10 anos atrás, caíram em pecado, e isso é jogado em nossos dentes até hoje. Você fala deles? Você é imediatamente informado: ora, 10 anos atrás eles fizeram isso e aquilo. Irmãos, os homens cristãos deveriam ter vergonha de si mesmos por tomarem conhecimento de tais coisas tanto tempo depois. É verdade que podemos usar mais cautela em nossos negócios, mas censurar um irmão caído pelo que ele fez há tanto tempo é contrário ao espírito de João, que foi atrás de Pedro, 3 dias depois de ele ter negado seu mestre com juramentos e maldições. Hoje em dia é moda, se um homem cai, não ter nada a ver com ele. Os homens dizem: ele é um sujeito mau, não iremos atrás dele. Amados, suponha que ele seja o pior. Não é essa a razão pela qual vocês deveriam ir mais atrás dele? Suponham que ele nunca tenha sido um filho de Deus, suponham que ele nunca tenha conhecido a verdade,
Não é essa a maior razão pela qual vocês deveriam ir atrás dele? Não entendo sua modéstia piegas, seu orgulho excessivo, que não os deixe ir atrás do principal dos pecadores. Quanto pior o caso, maior é a razão pela qual devemos ir. Mas suponham que o homem seja um filho de Deus, e vocês o rejeitaram. Lembrem-se, ele é seu irmão, ele é um com Cristo tanto quanto você, ele é justificado, ele tem a mesma justiça que você tem. E se, quando ele pecou, você o despreza, ao desprezá-lo você despreza seu mestre. Tome cuidado! Você mesmo pode ser tentado, e pode um dia cair. Como Davi, você pode andar no topo de sua casa um pouco alto demais, e você pode ver algo que o levará ao pecado. Então o que você dirá, se então os irmãos passarem por você com um sorriso de escárnio, e não tomarem nota de você? Oh! Se temos um apóstata conectado com nossa igreja, vamos cuidar especialmente dele. Não trate duramente com ele. Lembre-se de que você também teria sido um apóstata se não fosse pela graça de Deus. Eu o aconselho, sempre que você vir professos vivendo em pecado, a ser muito tímido com eles, mas se depois de um tempo você vir qualquer sinal de arrependimento, ou se não vir, vá e procure as ovelhas perdidas da casa de Israel, pois lembrem-se de que, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o converter, lembre-se de que aquele que converte o pecador do erro do seu caminho salvará uma alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Após derrotados, que sentem sua miséria, eu irei atrás de vocês um momento. Pobre apóstata, você já foi um cristão. Você espera que tenha sido? Não, você diz, eu acredito que enganei a mim mesmo e aos outros, eu não era filho de Deus. Bem, se você enganou, deixe-me dizer a você, que se você reconhecer que Deus irá perdoá-lo. Suponha que você enganou a igreja, embora não seja o primeiro a fazê-lo. Há alguns membros desta igreja, eu temo, que fizeram isso, e nós não os descobrimos. Eu lhe digo que seu caso não é desesperador. Esse não é o pecado imperdoável. Alguns que tentaram enganar os próprios eleitos ainda foram libertos, e meu mestre diz que ele é capaz de salvar completamente, e vocês não foram além do limite, todos os que vêm a ele. Venha, então, aos seus pés, lance-se em sua misericórdia, e embora tenhas entrado uma vez em seu caminho como um espião, ele não te enforcará por isso, mas ficará feliz em te pegar de qualquer maneira como um troféu de misericórdia. Mas se tu eras um filho de Deus, e podes dizer honestamente, eu sei que o amei, e ele me amou, eu te digo que ele ainda te ama. Se tu te desviaste tanto, tu és tanto filho dele como sempre. Embora tenhas fugido de teu pai, volta, volta, ele ainda é teu pai. Não penses que ele desembainhou a espada para te matar. Não digas, ele me expulsou da família. Ele não o fez. Suas entranhas anseiam por ti agora. Meu pai te ama, então vem aos seus pés, e ele nem te lembrará do que fizeste. O filho pródigo ia contar ao pai todos os seus pecados e pedir que o fizesse um de seus servos contratados, mas o pai fechou sua boca. Ele o deixou dizer que não era digno de ser chamado de filho, mas não o deixou dizer, faça-me como um servo contratado. Volte, seu pai o receberá com alegria, ele colocará seus braços ao seu redor e o beijará com os beijos de seu amor, e dirá, achei este meu filho que estava perdido, recuperei esta ovelha que se havia desviado. Meu pai te amou sem obras, ele te justificou independentemente delas, você não tem menos mérito agora do que tinha então. Venha, confie e acredite nele. Por fim, vocês que acreditam que não são apóstatas, se forem salvos, lembrem-se de que uma alma é salva da morte, e uma multidão de pecados é escondida. Oh, meus amigos, se eu pudesse ser um homem de 100 mãos para pegar todos vocês, eu adoraria ser assim. Se algo que eu pudesse dizer pudesse ganhar suas almas, se pregando aqui de agora até meia-noite, eu pudesse por qualquer possibilidade capturar alguns de vocês para o amor do Salvador, eu o faria. Alguns de vocês estão acelerando seu caminho para o inferno com os olhos vendados. Meus ouvintes, eu não os engano, vocês estão indo para a perdição tão rápido quanto o tempo pode levá-los. Alguns de vocês estão se enganando com o pensamento de que são justos, e vocês não são. Muitos de vocês receberam advertências solenes, e nunca foram movidos por elas. Vocês admiraram a maneira como a advertência foi dada, mas a coisa em si nunca entrou em seu coração.
Centenas de vocês estão sem Deus e sem Cristo, estranhos à comunidade de Israel, e eu não posso pleitear com vocês? Um sistema religioso sombrio está me mantendo cativo e nunca me deixando falar? Por quê, pobres corações, vocês conhecem sua triste condição. Vocês sabem que Deus está irado com os ímpios todos os dias, que o caminho dos transgressores é duro, que aquele que não crê já está condenado. Nunca lhes foi dito que aquele que não crê será condenado, e vocês podem suportar a condenação? Meus ouvintes, vocês poderiam fazer sua cama no inferno? Vocês poderiam deitar-se no poço? Vocês acham que seria uma porção fácil para suas almas serem balançadas em ondas de fogo para sempre, e serem sacudidas com demônios no lugar onde a esperança não pode vir? Vocês podem sorrir agora, mas não sorrirão em breve. Deus me envia como um embaixador agora, mas se vocês não me ouvirem, Ele não enviará um embaixador da próxima vez, mas um carrasco. Não haverá palavras de misericórdia cortejantes em breve. A única exortação que ouvirás será a voz fria e maçante da morte, que dirá: venha comigo. Então não estarás no lugar onde cantamos louvores a Deus e onde orações justas são oferecidas diariamente. A única música que ouvirás serão os suspiros dos condenados, os gritos dos demônios e os berros dos atormentados. Ó, que Deus em sua misericórdia te arrebate como tições do fogo, para ser troféus de sua graça por toda a eternidade. O caminho para ser salvo é renunciar às tuas obras e caminhos com pesar e voar para Jesus. E se agora és um pecador com a consciência pesada, isso é tudo o que eu quero. Se confessares que és um pecador, isso é tudo o que Deus requer de ti, e até mesmo o que Ele te dá. Jesus Cristo diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você ouve suas palavras de cortejo? Você se afastará de seus doces olhares de misericórdia? Não tem a sua cruz influência? Não tem as suas feridas poder para te trazer aos seus pés? Ah! Então, o que posso dizer? O braço do Espírito, que é mais poderoso que o homem, sozinho pode fazer corações duros derreterem, e curvar vontades teimosas ao chão. Pecadores, se você confessar seus pecados esta manhã, há um Cristo para você. Você não precisa dizer: ó, se eu soubesse onde encontrá-lo. A palavra está perto de você, em seus lábios e em seu coração. Se você quiser com seu coração crer, e com sua boca confessar o Senhor Jesus, você será salvo, pois daquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado.